Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos falar um pouco sobre esse caso que está repercutindo no Brasil todo, essa polêmica entre o judiciário e o executivo por causa do caso Daniel Silveira, né? Antes de começar a falar sobre esse caso, que nós vamos esclarecer para você começar a entender o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, eu quero pedir para que você deixe aí o seu like, curta, comente, compartilhe, porque esse vídeo é de interesse de todos nós, né? Daniel Silveira, entenda o caso e o que pode vir a acontecer a partir de agora. Daniel Silveira, se você não sabe, ele foi um ex-policial militar, né, que coleciona diversos transtornos aqui. Quando era policial militar, ele teve bastante prisões no batalhão, muita indisciplina, muitos problemas, e já era uma pessoa polêmica na PM, né? Causou diversos problemas, teve preso diversas vezes, e Daniel Silveira começou a ganhar notariedade depois que começou a campanha de 2018, né? Ele foi eleito pelo PSL com 31 mil votos naquela onda de fake news, e não só ele, como várias pessoas, o Wilson Witzel como governador, várias pessoas que se diziam que eram apolíticas, né? Muitas realmente nunca tiveram experiência, mas tinha um como o presidente da República que era bastante político, bastante experiente, e que, ao nosso ver, na verdade, ele era um político profissional e sempre foi um político muito profissional, porque você não vê o projeto dele aprovado durante todos esses 30 anos que ele foi deputado, né? Infelizmente o povo votou. Eu não quero aqui entrar em polêmica se você é Bolsonaro, se você é Lula, né? Mas eu vou deixar aqui registrada a nossa opinião. Muitos políticos foram eleitos nessa onda, né, de fake news, né? E as pessoas dizendo que eram contra a política, e houve muita mentira, muita injustiça, muito engano, e aquela onda de judiciário, informação deturpada, mentira, fake news, e as pessoas entraram nesse vácuo aí e induziram a população a votar sem pensar. Foram votados pela maioria da população. Eu creio que não conhecia quem estava votando, votaram pelo oba-oba, né? Infelizmente, né? Esse caso do deputado Daniel Silveira, ele começou a colecionar, né, no dia que colecionar polêmicas, no dia que ele participou de uma manifestação no Rio de Janeiro. Ele quebrou a placa da deputada que foi assassinada, ela é o motorista, ou vereadora, perdão, Marielle Franco, foi assassinada em março daquele ano, né? E até hoje não descobriram quem foi o mandante do crime, né? Só para deixar registrado. Então, o deputado, após colecionar diversas polêmicas, foi eleito com 31 mil votos, deputado federal pelo Rio de Janeiro. É um desconhecido, né? É um ex-policial que coleciona diversas polêmicas, né, na sua conduta como policial militar no estado do Rio de Janeiro, né? Foi diversas prisões, foi investigado em vários inquéritos, problema sério. E ele foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulos a atos antidemocráticos e ataque às instituições. Qual foi a acusação de Daniel Silveira? A acusação da PGR foi de coação e citação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo, e a tentativa de impedir livre exercício dos poderes da União. A denúncia foi feita no âmbito do inquérito que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos, aliado do atual presidente,
Daniel Silveira publicou um vídeo na internet em fevereiro de 2021, no qual defendeu o AI-5, um instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e a destruição e morte de alguns ministros do Supremo Tribunal. Ele desejou a morte, né, de alguns ministros do Supremo Tribunal, o STF, e duas coisas que são inconstitucionais aqui no nosso país. No vídeo que foi postado na rede social do Daniel Silveira, ele fez ataques mais diretos a alguns ministros, como Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli. Também defendeu nesse vídeo o fechamento do STF, que causou bastante polêmica. Uma vez o vídeo decretado, houve uma apuração, chegar à conclusão no inquérito que o deputado passou dos limites de prerrogativa de foro privilegiado, que ele ultrapassou a ordem institucional, que ultrapassou todos os limites, porque uma coisa é opinião, outra coisa é ameaça, uma conduta irresponsável, citando pessoas a pegar os ministros, jogar na lata do lixo, a matarem. Aí já ao nosso ver é crime, né? Mas a defesa do deputado alegou que os fatos não configuram crime, pois são acobertados pela inviolabilidade das palavras, opiniões e votos que a Constituição garante aos deputados federais e senadores. De certa forma garante, mas não nesse caso, na nossa opinião. Vou deixar aqui registrado porque ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao meu ver. Se você não concorda, deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário a respeito do que a gente está falando aqui, se você é contra ou é a favor da manutenção da prisão de Daniel Silveira. Você sabe que depois disso tudo, o presidente atual decretou o indulto, o perdão, o perdão a Daniel Silveira, alegando que era uma prerrogativa do presidente, e causou um mal-estar ainda mais forte, entre os poderes do judiciário e o executivo, entre o STF e a atual presidência da República. Amigo e apoiador não sei se amigo, mas apoiador ferrenho da ditadura, apoiador de Bolsonaro, deputado que foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, recebeu, além dessa pena, recebeu multa de cerca de R$200 mil. No perdão, o atual presidente indultou o deputado, dizendo que ele perdoava toda a condenação do deputado Daniel Silveira. Importante relatar aqui que entre os ministros, todos eles, a grande maioria, votou a favor da condenação, com exceção do ministro Cássio Nunes Marques. É bom lembrar você que ministros do STF são juízes, eles não podem ser políticos, nem contra nem a favor de ninguém, esse ministro se demonstrou um fiel defensor da ala bolsonarista, O presidente que que indicou ele lá, indicou pensando nesses favores, O outro foi o outro ministro indicado também, só que o outro deu uma meia bomba, Ele diz que ele condenou, mas também ele mordeu e assoprou, O nosso famoso ministro lá, que era terrivelmente evangélico, eu não preciso falar o nome, que vocês todos conhecem, Ele foi a favor de uma pena mais branda, e
mas disse que o deputado cometeu crime. Diz aí a sua opinião, o que você acha? O deputado cometeu crime quando desejou o fechamento do STF, quando ameaçou de morte os ministros, quando incitou o povo a ir contra? Deixa aí nos comentários a sua opinião, diga o que você acha. Eu quero dizer para você que em 2 vezes na Bíblia, Jesus ele foi político, né? Ele foi político. Uma vez tentaram alguns fariseus com artimanhas, né? Hipócritas tentando achar uma brecha para condenar Jesus. Foram lá e perguntaram para Jesus: mestre, é lícito dar tributo a César? E Jesus, sabiamente, com a inspiração divina, pediu-me daqui uma moeda. De quem é essa impressão que está aqui desse lado? E os fariseus de César. E Jesus ali estava sendo político, numa terra que estava sendo uma terra dominada por invasores, que eram os romanos que dominavam Jerusalém na época de Jesus. E Jesus falou: então tá, olha só, é simples, vocês querem que eu fale? Então eu vou ser politicamente correto e não vou dar brecha para vocês. Jesus falou assim: olha, de quem é essa marca? E os fariseus de César. E Jesus falou: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava fazendo aí? Estava sendo político. Em outra ocasião também os fariseus chegaram lá e falaram para Pedro: vem cá, ele não paga imposto não, o teu mestre? E Jesus politicamente chegou e falou: ô Pedro, vai lá, joga o teu anzol, primeiro peixe que tu pescar vai ter um estáter, paga por mim e por ti. E isso aí foi Jesus sendo sendo político. Em meio às trevas, Jesus estava sendo ali corretíssimo, não deu espaço para os fariseus acusarem. É assim que a gente tem que se comportar no meio da política. Vigie, porque muitos foram induzidos a votar em pessoas que nem conheciam, né? Muita gente se elegeu aí que você nunca ouviu falar, que não tem histórico nenhum, nunca fez nada por ninguém, nem na sua comunidade. Eram só youtubers, eram só conhecidos nas redes sociais e acabaram ganhando votos e partindo para a política sem nenhuma experiência, como foi o caso daquela onda de juízes, né? Wilson Witson, o próprio Daniel Silveira, ex-PM. Se você, o próprio presidente, se você pesquisar realmente o histórico dessas pessoas, o que eles fizeram esse tempo todo pelo povo brasileiro. Tem que saber que o cristão ele tem que estar na política, mas ele tem que vigiar, ele tem que ser polido e tem que ser discreto. A política é necessária, mas a política tem que fazer, quem é cristão tem que fazer a política que Deus faria. Jesus faria o quê? Jesus repartia o pão. Então a política de justiça social, de distribuição de renda, não é nada de comunista, não é nada dessas viagens aí que os extremistas falam. É uma coisa que o próprio Jesus faria também, né? Distribuir renda, repartir o pão, né? Justiça social e nada mais. O político tem o dever de trazer para a sua comunidade o melhor, né? Ele tem que trazer obras para a escola, trazer pontes, viadutos, estradas. Ele é um intermediário, um representante daquele povo, daquele estado, daquela cidade no Congresso Nacional. Então, ele tem o dever de se comportar corretamente no meio dos políticos, né? Muitos se perderam no meio do caminho. Então, vigie, pessoal, vigie e deixe aí a sua opinião. O que você acha, que o indulto do presidente está correto? Daniel Silveira é um bandido, é um incitador, é um violento, é um radical? Daniel Silveira é uma pessoa que merece a confiança, merece o perdão? Você acha correto esse indulto?
Deixe aí a sua opinião, mais uma polêmica aqui no nosso canal. Deixe nos comentários o que você pensa, o que você acha, como você vê toda essa história, todo o desdobramento dessa história, a condenação, o perdão, o indulto, a repercussão da Câmara, do Congresso, do Legislativo, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Como você vê essa história? Você acha que o que está acontecendo é correto? Você dá razão a Daniel Silveira e o atual presidente? Você é contra, você é a favor? Deixe aí o seu like, o seu joinha, deixe aí a sua opinião, curta, comente, compartilhe, porque nos ajude a gente alcançar mais e mais pessoas. Que através desses vídeos a gente possa também esclarecer, através dessas polêmicas, a gente possa esclarecer muitas coisas para a maioria dos cristãos que votaram no oba-oba, e eu tenho certeza que muito do que está acontecendo não está beneficiando o povo brasileiro, tá bom? Deixe aí sua opinião, se você está satisfeito com o atual governo, com essa bancada aí de extrema direita, com essa bancada evangélica, se você está achando que é correto o que eles estão fazendo. Deixe aí a sua opinião, deixe aí o seu comentário, porque isso pode vir a ser um fruto através da sua opinião, a gente produzir um outro vídeo por causa do seu comentário, por causa da sua opinião, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima vez.